E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo vamos tratar um pouco, deste assunto. Por que eu sou católico, Porque você também, deveria ser católico. Estava vendo aqui um vídeo, agora há pouco, do pessoal ateu, dos ateus, militantes, que na verdade não são legítimos, A maioria não são legítimos, ateus. Porque o que se trata é uma militância, Você vai ver o testemunho de alguns deles, passaram por algumas denominações, e foram decepcionadas, pediram a Deus, não receberam na hora que queriam, por isso se revoltaram. Enfim, há sempre uma história de dizer, não, é que eu pedi a Deus, é que eu não vejo Deus, é que eu fui estudar e acabei virando agnóstico, perdi a fé, e assim vai. As pessoas estão perdendo a fé, e devido hoje os meios de comunicação ser fartos, graças a Deus, todo mundo quer dar a sua opinião, todo mundo quer contar o seu testemunho. E vale a pena também, aqui eu faço nesse apelo, vale a pena também você, que é cristão, católico, apostólico romano, que tem um testemunho e que tem uma habilidade ou pelo menos coragem de se expor, de proclamar a sua fé também para outras pessoas. Isso é o que a Santa Igreja nos pede, que a gente dê testemunho da nossa fé. Está escrito lá nas cartas de Paulo, de Pedro, dai a todos aqueles que vos pedir a razão da vossa fé. E o mundo hoje está pedindo a razão da minha fé e da sua fé. Enfim, vamos tratar um pouco deste assunto. Por que eu sou católico? Por isso eu sou católico. Porque mesmo com tanto disparo, mesmo com tanto ataque, mesmo com tanta guerra contra a Santa Igreja, ela permanece firme e forte. Então isso também é um motivo de eu ser católico, Porque mesmo com tudo isso, as pessoas ainda não conseguem, encobrir o brilho da Santa Igreja Católica, Apostólica Romana. Veja, eu estava pensando agora há pouco, um versículo apenas das Sagradas Escrituras, só um versículo, só aquele versículo já resume essa questão inteira que a gente trata dos que atacam a igreja. Só esse versículo apenas sendo meditado por um ateu militante, um agnóstico, por um protestante, por quem quer que seja, que não seja católico, Até mesmo para nós católicos, esse versículo é a máxima, para a gente meditar. Qual o versículo que eu estou me referindo? Mateus 7, versículo 16 e o versículo 20, onde Jesus diz, se referindo aos falsos profetas, Jesus diz assim, é pelos frutos que os conhecereis. Portanto, é pelos frutos que os conhecereis. Esse versículo não pode faltar à mesa. Esse versículo não pode faltar à mesa. É pelos frutos que os conhecereis. Você olha para uma instituição, você olha para uma comunidade e olha os seus frutos. E olha os seus frutos. Se ela dá tanto fruto ao mundo, ela é muito visível, ela se torna muito visível. E Jesus está profetizando aqui, é pelos frutos que os conhecereis. O mundo vê e olha essa grande árvore que é a Santa Igreja e finge não perceber. Então é disso que vamos conversar, que estamos conversando nesse vídeo. Eu estou aqui com um texto do livro do professor Felipe Aquino, aquele livro Porque Sou Católico, na página 155. É uma coisa belíssima, é uma coisa belíssima a verdade. Então eu vou ler esse texto que está aí na sua tela, vamos partilhar esse texto junto, para a gente entender do que se trata. Por que o mundo se voltou contra essa instituição que
salvou a nossa civilização, né, ocidental. Então hoje quando você vê um ateu, né, dizendo, eu fiquei ateu porque isso, isso e isso, bastava ele pensar assim, bastava ele refletir nesse versículo que eu passei. É pelos frutos que os conhecereis. Se você está vendo o fruto da Igreja de Cristo, por questão ética, né, moral, você deveria dizer, realmente, a única instituição que bate com esse versículo que Jesus Cristo está dizendo é a instituição católica, que ela está presente no mundo todo, é a instituição, a maior instituição de caridade do planeta. Então, esse versículo bíblico é o que fecha com a Santa Igreja. Né? É o que fecha com a Santa Igreja. Então vamos ver. Vamos ler esse texto para a gente, né, analisar melhor a questão. Né? Aqui diz assim, né, ó, infelizmente, muitos estudantes secundários, universitários e até mesmo muitos católicos têm uma visão totalmente deformada a respeito da Igreja Católica, sua vida e sua história. Isto aconteceu por causa da imagem preconceituosa de muitos professores de várias disciplinas, especialmente história, lhes passam ou passaram. Também a mídia, cujos elementos foram formados nas mesmas universidades, seja a causa de uma visão injusta, errada e negativa da Igreja. É bom a gente frisar isso aqui, não? Também a mídia, né, cujos elementos foram formados na mesma universidade. Ou seja, cospe no prato que comeu. Foram formados em universidades, né, católicas, receberam o alimento, depois que cresceram, rejeitaram a mãe igreja, né, podemos dizer assim. Então, hoje, tem uma visão injusta, errada e negativa da igreja. O livro Código da Vinci e o filme de mesmo nome aumentaram em todo o mundo ainda mais esta visão de que a Igreja Católica é uma instituição corrupta, perversa, que inventou a divindade de Cristo e que sobre este mito criou uma instituição poderosa e dominadora, que à custa de sangue sempre se impôs ao mundo. Nada mais errado, perverso e anti-histórico. É hora de os jovens estudantes, especialmente os católicos, conhecerem o outro lado dessa história. Hoje lhes é mostrado apenas as sombras da vida da igreja, mas há uma má vontade imensa que encobre as luzes brilhantes de sua história de 2000 anos. Então vejam, muitos para atacar, muitos para encobrir a sua história brilhante, né? Esse livro, né, Código da Vinci, o filme, né, com esse mesmo nome, contribuiu muito, né, para essa nuvem, para essa caricatura da Santa Igreja Católica, né, Apostólica Romana. E vão encobrindo que foi a igreja quem salvou a nossa civilização. Né? Pessoas que estudam nas suas, né, universidades, hoje trabalha contra aquela instituição. Quer dizer que por trás disso há o quê? Né? Há um pecado, a soberba humana, a ingratidão, né, principalmente. Então há uma série de questões que a gente precisa analisar. Saíram, né, da Igreja Católica, muitos deles, fizeram o chamado rodízio de denominações, perderam a fé por conta de promessa de pastores impossíveis de ser cumpridas, apresentaram um Cristo banqueiro, né, que a todo momento você vai naquela certa denominação, você recebe aquele dinheiro para livrar o seu nome que está sujo, né, no mercado. Apresentaram um Cristo que não é o Cristo verdadeiro, né, para tirar o dinheiro das pessoas, arrancando dízimo e ofertas. Então, quando a pessoa não aguenta mais, é iludida nessas denominações, aí pensam que Cristo não fundou a igreja, que Cristo é um mito, que Deus não existe, porque foram enganados.
E isso está cheio de textos bíblicos dizendo, explicando, né, o motivo de serem enganados. Cair nas lábias dos lobos, né? Às vezes é um interesse próprio, às vezes é não querer se converter ao evangelho, né? Enfim, vamos ler mais um texto aqui desse livro, na página 156, para a gente ir aqui, né, arrematando, né, esse conteúdo, né, desse vídeo. Então, aqui é mais um texto que eu queria partilhar com você, na página 156, né, desse livro do professor Felipe Aquino, Porque Sou Católico. Para a gente ir entendendo essa questão, a Igreja Católica salvou a nossa civilização, né, ocidental. Como a gente viu anteriormente, que a mídia, professores, principalmente de história, deformaram a história da Igreja puramente por ingratidão, podemos dizer isso, por ingratidão, criou ódio, né, a essa mãe Igreja. Estudam nas universidades católicas e trabalham contra a Igreja Católica. Olha só, né, que loucura. Então, a Igreja salvou a nossa civilização, né, ocidental. E isso é negado maldosamente, como disse o professor Felipe Aquino, né? Maldosamente isso é negado, isso é ensinado aos jovens as sombras. Eles vão atrás dos defeitos, né, das sombras, e não conseguem sequer lembrar desse versículo. É pelos frutos que os conhecereis. Então ela é a maior obra de caridade do mundo. Ela salvou a nossa civilização ocidental. Quando, né, o Império Romano desabou, o único ponto sólido, o único ponto de unidade fixo, né, firme, que restou foi a Santa Igreja. Então a Igreja, coube à Igreja formar a civilização que temos hoje. Então os ingratos viraram as costas para a Santa Igreja. Veja esse texto a seguir, né? Ó. E a responsável por tudo isso é a Igreja Católica, diz o historiador americano Thomas Woods. Veja o que esse historiador, Thomas Woods, vai dizer, né? Ele vai dizer assim, ó, ele afirma que, bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos e o tipo de pessoas que somos. Embora os livros, textos típicos das faculdades não digam isto. A Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização ocidental. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio e os combates de gladiadores, mas depois da queda de Roma, ela restaurou e construiu a civilização. Então veja, né, isto é negado maldosamente pelos inimigos da Igreja. E mesmo assim, né, com tanta negação, com tantas pessoas tentando encobrir, né, o seu brilho, ela continua firme e forte, que se pode ver de longe essa instituição divina, que é uma instituição divina. O fato de terem tantos erros dentro dela, isso faz com que a gente acredite realmente que é uma instituição divina, porque senão ela não teria, né, sobrevivido. Ela não teria sobrevivido há tantos anos sendo puramente uma instituição dos homens. Veja, o Império Romano caiu, o império mais poderoso que já houve, né, caiu. Se não fosse a Igreja, o que seria, né, da nossa civilização? Não teríamos a nossa civilização. Então ela salvou a nossa civilização. Esses homens, né, da Igreja, os bispos, né, dos primeiros séculos, desse tempo da queda de Roma, souberam, né, guiado pelo Espírito Santo, moldar a civilização que temos hoje. Souberam moldar. E aí, meu amigo, se você for estudar, for pesquisar sobre esse assunto, você vai ver que coisa maravilhosa. E você não vai encontrar na boca de um inimigo, obviamente, da Igreja, esses assuntos. São livros planejados para encobrir a verdadeira história. São professores que estudaram na própria Universidade Católica e hoje são inimigos da Igreja. Eu falo inimigos da Igreja por quê? Porque encobre a história verdadeira, não mostra os dois lados, quer mostrar só
as sombras. E as sombras nos faz pensar se, mesmo com essas sombras, com esses erros, essa igreja ainda é tão forte, tão poderosa, e essa obra, né, foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele disse assim, ó, é pelos frutos que vos conhecereis, então não se trata de um mito, né? Não se trata de um mito. Qual mito tem uma obra desse tamanho? Jesus Cristo disse, olha, é pelos frutos que vocês vão conhecer os falsos profetas. É pelos frutos que vocês vão conhecer. Então, quando você olha para a igreja, não faz nenhum sentido você não crer em Deus nem em Cristo, porque qual mito tem uma obra desse tamanho? Chegou em pleno século XXI, com mais de 1,5 bilhão, né, de adeptos no mundo inteiro. A maior obra de caridade do mundo. Será se aquele versículo que eu me refiro, né, pelas obras vos conhecereis, será se não é suficiente para a pessoa ver? Né? Quer dizer, né, que já está profetizado que a sua obra ia ser grande, que ia ser conhecida pelos seus frutos. Quer dizer, meu amigo, que Deus existe sim. Enviou o seu Filho para nos salvar. Tanto salvar para uma vida, né, eterna, aqueles que foram fiel a Ele até o final, quanto salvar literalmente, salvou literalmente a nossa civilização ocidental. Então quer dizer que o trabalho desses inimigos da igreja em tentar encobrir esse brilho da igreja está sendo aí em vão. Está sendo em vão. Eles estão gastando energia, né, à toa, porque por mais que trabalhe contra a igreja mostra, né, os seus frutos. Então, quando eu vejo alguém negando Deus, negando o nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que é um mito, eu me pergunto, qual mito tem uma obra desse tamanho? Né? Qual mito faz isso nesse mundo? A maior obra de caridade do planeta. Pessoas, países, né, que dependem, mais de 50% dependem unicamente da obra da igreja. Sustentar hospitais, escolas, universidades, né, onde pessoas estudam e batem na instituição que criou aquela universidade. Veja só quanta ingratidão. Então, meu amigo, é por isso que eu não perdi a minha fé. É por isso que eu acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, acredito, né, em sua obra. Porque é uma obra visível, né, é uma realidade objetiva. Não é algo que você diz, olha, cadê a obra de Jesus Cristo? Os ateus, né, militantes, dizem assim, cadê Jesus Cristo? Levante a sua cabeça, abra bem os seus olhos, que você verá Jesus Cristo. Você vai ver Jesus Cristo hoje presente na sua, né, instituição, na sua igreja. Vá visitar um asilo vicentino, vá numa fazenda da esperança, vá em uma comunidade católica que você vai ver, vai verificar o que eles estão fazendo. Vá em uma capela mais próxima de você aí, né, em uma igreja católica, e pergunte, né, às pessoas o que é que eles andam fazendo. Vá ajudar, né, um pobre, vá pegar um enfermo e levar para receber, né, a Eucaristia. Vá olhar a obra de Jesus Cristo, que você vai ver. Ela está bem diante de seus olhos. Está bem diante de seus olhos. Então, quando eu vejo essas pessoas querendo, né, encobrir a luz de Cristo, eu me lembro dos versículos bíblicos. É o que a gente pode fazer. Dizer, puxa vida, essa pobre alma querendo encobrir uma obra de Deus. Lembrei agora do versículo onde diz assim, né, acho que é Gamaliel, né, vai dizer para os judeus, olha, essa obra que eles estão fazendo aí, se for de Deus, você não pode fazer nada. Agora, se for dos homens, isso aí vai se dissolver, isso aí vai acabar. Tem um versículo que diz isso, né, lá em Atos dos Apóstolos. Diz, olha, não mexe com esses homens aí não, porque se isso aí vir deles mesmo, do homem, isso aí vai acabar rapidamente. Porém, já tem mais de 2000 anos. Se for obra de Deus, fica tranquilo, fica sossegado, pobre alma. Fica sossegado, né? Fica sossegado. Que você não vai conseguir nada contra essa obra de Deus. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis partilhar nesse vídeo. Para a gente alimentar a nossa fé. Deus existe, o seu Filho existe, a sua obra existe. Está bem grande diante de nossos olhos. Negar não é um sinal de inteligência. Negar a obra de Cristo não é um sinal de inteligência, porque é uma obra que se vê, é uma realidade, né, objetiva. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.